Aleluia. Um abraço no seu irmão. Diga: o Senhor está aqui, querido. Diga: o Senhor está aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43 e 44. O Senhor está aqui neste lugar, amém? João, capítulo 11, versículo 43 e 44. Aleluias. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim nesse texto: e tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amados, a Bíblia está contando no Evangelho de João, capítulo 11, a história de 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta, que viviam numa aldeia chamada aldeia de Betânia. E naquela aldeia, o irmão de Marta e Maria adoeceu, ficou enfermo, e aquela enfermidade então estava prestes a levá-lo à morte. Mandaram avisar Jesus. Lázaro era o que de Jesus? Era o que? Amigo. Mandaram um recado para Jesus. Só que Jesus, quando recebeu o recado, ele demorou ainda 2 dias naquela cidade, que no caso era a cidade de Jerusalém. Jesus era o que de Lázaro? E ele demorou quanto tempo? Imagine se não fosse, hein, irmãos? Ele era amigo de Lázaro, demorou 2 dias ali em Jerusalém. E quando Jesus decidiu ir, reuniu todos os discípulos e disse: olha, eu tenho que ir porque eu vou despertar o Lázaro. E até ele chegar na aldeia, lá na cidade na aldeia de Betânia, ele levou mais 2 dias para chegar lá. E quando ele chega lá, o morto já estava sepultado há quanto tempo? 4 dias. Jesus era o que de Lázaro mesmo? Amigo. Isso vai nos ensinando, queridos, que não é porque Jesus é o nosso amigo, que não é porque Jesus é aquele que cuida da gente, que guarda a gente, as intempéries, as dificuldades, os problemas, inclusive as enfermidades, não assolarão a nossa vida. E quando ele chega naquela cidade, Marta logo o procura dizendo assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Irmãos, esse negócio de culpar alguém acaba sendo adâmico na nossa vida, e a gente precisa se libertar disso, porque sempre a gente quer achar um culpado para as mazelas da nossa vida, sim ou não? Sim ou não, queridos? A gente sempre quer arranjar um culpado para as crises da nossa vida. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e diz assim: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Em outras palavras, eu sou o cara. Eu tenho poder sobre a morte. Eu tenho poder para tirar Lázaro daquele lugar. E aí, queridos, quando levaram Jesus para a frente da sepultura, ele disse assim: olha, tirem a pedra. E alguém pulou e disse assim: Senhor, mas já cheira mal. E ele respondeu dizendo: quem crê, verá a glória de Deus. E eu quero declarar isso profeticamente sobre a sua vida. Esse é um tempo em que o Senhor vai dilatar a tua fé. Esse é um tempo em que o Senhor vai renovar a tua fé. Esse é um tempo em que a tua crença nele vai ganhar novas dimensões. Quem recebe, diga amém. Quem crê, verá a glória de Deus. E ele então brada diante daquela sepultura dizendo: Lázaro, vem para fora. Só que o Lázaro, ele vem para fora todo enfaixado. O Lázaro vem para fora todo atado. O Lázaro vem para fora, queridos, todo amarrado. E Jesus então olha e diz assim para os discípulos que estavam ali: desatai-o e deixai-o ir. Quando eu li esse finalzinho no texto bíblico, eu confesso para vocês que eu fui muito impactado, porque eu começo a aprender aqui na história de Lázaro que o Deus que nós servimos deseja a nossa liberdade. Eu começo a aprender que o Jesus que nós amamos
deseja ver a nossa liberdade em todos os sentidos da palavra, em todas as dimensões dessa palavra. É importante observar que o Deus que ressuscitou Lázaro não tirou as ataduras. Isso é um detalhe na Bíblia. Eu pergunto, Jesus tinha ou não tinha poder para tirar aquelas ataduras? Tinha ou não tinha, irmãos? Claro que tinha. Mas Jesus, ele olha e diz: olha, tirai dele as ataduras. Sabe, queridos, tem muita gente exatamente assim no reino de Deus. É ressuscitado, já experimentou a cruz, já experimentou a libertação que há em Cristo, a libertação do pecado. É alguém selado pelo Espírito, é alguém destinado a viver no céu. Mas há muitos crentes que, apesar de tudo isso, eles permanecem amarrados no reino de Deus, eles permanecem presos no reino de Deus, eles permanecem atados no reino de Deus. Então parece que não adiantava muito. Lázaro está ali ressuscitado, porém atado. O que adianta, querido, você estar com a vida de Deus dentro de você, mas você vive um cristianismo amarrado, mas você vive um cristianismo travado, mas você vive um cristianismo aprisionado. Não há alegria, não há prazer, não há gozo, não há júbilo. Não, você não tem uma vida cristã contagiante, que transborda da vida de Deus. Eu quero te dizer que a vontade de Deus não é apenas ressuscitar você e a mim. A vontade de Deus é que a gente caminhe uma vida cristã livremente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja livre. Diga para a pessoa que está ao seu lado: seja livre. A ordem aqui não era: desatem Lázaro e carreguem ele para casa. A ordem não era essa. Olha, desatem Lázaro e coloquem ele no colo. A ordem não era essa. A ordem era: desate-o e deixe-o ir. Queridos, o ápice da vida cristã é quando você consegue caminhar pelas suas próprias pernas, pela maturidade que chegou na sua vida, pelo crescimento que chegou na sua vida, pela unção que você já entendeu na sua vida, pelo chamado que você já entendeu na sua vida, pelo ministério que o Senhor já te deu. Pergunta: até quando a gente vai viver uma vida cristã se arrastando? Até quando a gente vai viver uma vida cristã dependendo muitas vezes daquilo que o homem tem para nos dar? Nós precisamos viver uma vida cristã na perspectiva daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E a história, ela vai falando que aqui no versículo de número 44, saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto estava envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitas pessoas são chamadas por Deus, mas elas permanecem amarradas, porque elas nunca experimentaram o que nós chamamos de liberdade espiritual. Quantos querem viver uma liberdade espiritual em todas as dimensões? Eu olho para a história de Lázaro e eu aprendo que Deus deseja que nós tenhamos uma vida destravada. Como assim, pastor, uma vida destravada? Uma vida destravada nos fala de alguém que conversa com todo mundo sem acepção. Uma vida destravada nos fala de alguém que vive o seu chamado e o seu ministério em toda a intensidade, em toda a paixão, com toda a paixão. Nós precisamos dessa vida cristã destravada em todos os sentidos da palavra. Vestiram Lázaro com roupas de defunto. Sabe, amados, isso aqui me chamou a atenção para o seguinte fato: há muitos crentes que estão envoltos pelas ataduras de uma religião morta, pelas ataduras de uma tradição de homens, muitas vezes vazia, muitas vezes insípida, muitas vezes fria. Há muitas pessoas dentro das igrejas que elas estão sendo boicotadas pelas ataduras que querem anular o teu destino em Deus. Como assim, pastor? Muitas vozes se levantam como verdadeiras ataduras na nossa vida. Estava ali Davi, numa guerra para a qual ele não tinha sido chamado. Eu quero te dizer
que Deus vai te colocar em algumas guerras que você nunca imaginou estar nelas, mas Ele vai te dar vitória, mas Ele vai te dar o livramento, mas Ele vai operar um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer que você caminhe sem ataduras. Uma vez pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e enrolaram Sadraque, Mesaque e Abidnego com ataduras, e pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogaram dentro de uma fornalha. Mas o Deus que quer nos ver livres de ataduras entrou naquela fornalha como quarto homem, desatou aqueles 3 homens, e a Bíblia diz que eles caminhavam livremente naquela fornalha, porque esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, que você caminhe sem ataduras. E ali estava Davi, queridos, numa guerra para a qual ele não havia sido chamado. O máximo que fizeram foi: vai levar marmita para os teus irmãos que estão na guerra. E ali estava Davi. Só que Davi era livre. Tem alguém livre aqui nessa noite? Tem alguém livre aqui nessa noite? Não, de verdade, tem alguém livre aqui nessa noite? Davi era livre. Porque quando você entende essa liberdade espiritual, você flui no lugar onde você está. Quando você entende e experimenta essa liberdade espiritual, você flui no lugar onde você está. Não importa o quanto de morte tem naquele cenário, não importa o quanto de conspiração tem naquele lugar, não importa o nível de ameaças que tem naquele lugar, você flui ali, porque você vive sem amarras. E aí uma voz se levantou para tentar atar Davi. Foi a voz do seu irmão mais velho chamado Eliabe. Ele disse: o que tu estás fazendo aqui, seu moleque? Claro que não tem moleque, é na linguagem de amanhã, essa tradução bíblica. O que tu estás fazendo aqui? A voz de Eliabe era uma voz que tentou atar a vida de Davi. Aquela voz de Eliabe tentou diminuir Davi. Aquela voz de Eliabe tentou desqualificar Davi. Eu quero dizer a você, querido, que nós vivemos num cenário de muitas vozes. Dentro de casa, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Vozes que se levantam para diminuir você, para desqualificar você, para dizer que você não está apto para aquela guerra. Mas a história de Davi diz que ele não deu ouvidos àquela voz. Ele não deu ouvidos àquela voz. E na força do Espírito Santo de Deus, ele se levantou para derrubar aquele gigante. Eu declaro isso profeticamente sobre a sua vida, que a unção do Espírito sobre você te levará a derrubar gigantes. O teu nome será derrubador de gigantes. O teu nome será derrubador de muralhas. O teu nome será, querido, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Diga amém. E nós precisamos entender isso. Ali estava Lázaro. Lázaro naquela sepultura, queridos, representava sonhos que morreram. Lázaro naquela sepultura simbolizava ministério que morreu, um chamado que morreu, todo um potencial que morreu. Você sabia que depois de Lázaro ressuscitado, numa outra oportunidade a gente vai falar sobre isso, quando ele foi ressuscitado, uma multidão de pessoas foi levado até a casa onde ele estava com Jesus, e muitos ali creram no Evangelho. Se ele tivesse permanecido na sepultura, aquela multidão de pessoas não teria sido impactada pelo poder de Deus. Eu quero te dizer, querido, que enquanto o teu chamado estiver adormecido, milhares de pessoas continuarão caminhando para o inferno. Enquanto o teu ministério estiver sepultado, milhares de pessoas caminharão para o inferno. Mas a partir do momento que o poder da ressurreição de Cristo arrebentar essas sepulturas espirituais, você vai cumprir o destino para o qual Deus traçou para a sua vida. E eu estou aqui como boca de Deus para te dizer que nada e nem ninguém serão capazes de obstruir aquilo que Deus tem para você, porque os planos do Senhor não são frustrados. Diga amém. Diga para o seu irmão: desperta, querido. Esse é um tempo de despertamento. Esse é um tempo de despertamento. O Espírito e a noiva dizem: vem para você nessa noite. O Espírito e a noiva dizem: vem, saia dessa sepultura, saia desse estado de mornidão espiritual. Sabe, queridos, não aceite vestes de luto, elas não nos servem no reino de Deus. Tem um texto em Isaías, capítulo 61,
que esse texto ele é apaixonante. Esse texto ele é tremendo quando ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, que se lhes dê óleo de alegria em vez de pranto, que se lhes dê vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga amém, diga aleluia, e dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Sabe, querido, tem muito crente ressuscitado na igreja, mas a cara ainda é de defunto. Misericórdia, diga misericórdia. Tem muito crente ressuscitado no reino de Deus, mas na hora do louvor a cara ainda é de defunto. Na hora da palavra a cara ainda é de defunto. É claro que esses irmãos ressuscitados com cara de defunto não vieram no culto de hoje, é claro. Olha aí para o lado. Como é que está a cara do seu irmão? Diga, sorria. Jesus te ama e eu também. Você não ressuscitou para viver atado, querido. Você não ressuscitou em Cristo para viver uma religião morta, vazia. Você não ressuscitou em Cristo para viver uma liturgia sem vida. Você não ressuscitou em Cristo para viver um ritual religioso, não. Você não ressuscitou para isso. Você ressuscitou para viver os dons que Deus te deu. Você ressuscitou para viver o chamado que Deus te deu. Você ressuscitou para viver o ministério que Deus te deu. Sabe, amados, muitas igrejas, muitos ministérios funcionam como verdadeiros cemitérios. Eles sepultam chamados. Infelizmente eu digo isso com pesar. Há líderes que não querem ver você romper, que não querem ver você florescer, que não querem ver você crescer. Ministérios onde não há mais paixão pelos perdidos. Ministérios onde não se acredita mais no poder do Espírito Santo. Ministérios onde não se acredita mais que um cego pode voltar a enxergar, que um surdo pode voltar a escutar, que um coxo pode se levantar. Há muitos ministérios assim que funcionam como um cemitério espiritual. Você vai morrendo e não vai percebendo. A marca desses ministérios se chama Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Foi-se a glória do Senhor. Hoje pela manhã nós estivemos ali no Telégrafo, reunidos com mais ou menos umas 50 pessoas. Quem esteve lá, dá um tchauzinho assim na oração de hoje. Estivemos ali reunidos mais ou menos com umas 50 pessoas, de 8 da manhã até meio-dia. É cremação, é? Mas aquilo vai virar telégrafo, viu? Tudo é profético agora aqui nesse lugar. Lá na cremação, irmãos, devia ser queimação. Os crentes que moram ali deviam voltar tudo queimado pelo Espírito, não é? Estávamos ali, irmãos, de 8 da manhã até meio-dia. E o céu desceu no pátio daquela casa. Estávamos ali prostrados, orando, clamando. Porque há uma turma se levantando, há um remanescente se levantando aqui dentro, crendo que Deus vai mover o sobrenatural neste ano. E a gente está te convidando a viver isso. A gente está te convidando a renunciar toda a fé morta e adormecida na sua vida. A gente está te desafiando, querido, a viver esse sobrenatural na presença de Deus. A gente está te convidando para isso. A dar esse mergulho em águas que você nunca mergulhou antes, a experimentar o que você nunca experimentou antes, a ver o que você nunca experimentou, enxergou antes. O versículo 11 diz: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Bote o seu nome aqui, querido, em nome de Jesus.
Marcelo, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Roberto, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Já que a nossa amiga dorme, mas eu vou despertá-la do sono. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você, despertar-nos. Querido, em nome de Jesus, acorde. Em nome de Jesus, acorde. Esse é o tempo em que o Espírito Santo quer usar você. É desejo de Deus nos despertar. Acorde. Antes que o frio da atadura apodrecida paralise você totalmente. Pouco Lázaro poderia fazer. Pouco Lázaro mesmo ressuscitado. Pastor, mas eu já aceitei Jesus. Esse não é o projeto final de Deus. O projeto de Deus é que você o aceite, que você o ame, que você o adore, mas que você viva sem nenhuma atadura. Até o dia 13 de novembro de 2018, havia algumas ataduras emocionais que me prendiam. Pastor, mas o senhor é pastor e tinha isso na sua vida? Tinha, irmão. Não sei nem se era encosto direito. O dia 13 de novembro, eu estava bem aqui nesse lugar. Lembro da cor da minha calça, da cor da minha camisa, do sapato que eu estava bem aqui, minha esposa estava aqui. E um homem de Deus impôs as mãos sobre nós. Do dia 13 de novembro de 2018, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui liberto de ataduras emocionais que me prendiam, que estabeleciam limites na minha vida. E eu comecei então a entender na plenitude. Eu venho desde então falando sobre esse desprendimento. Eu venho desde então falando que algo acontece na oração que nós não vemos, que de pronto nós não percebemos. Você pensa que não, mas nesse exato momento aqui tem uma unção pairando sobre os céus da sua cabeça. Você não está vendo, mas tem anjo de Deus circulando aqui. Você não está vendo, mas o Jesus que ressuscitou o Lázaro, Ele está aqui nessa noite para te dar vida. O que está faltando para a gente, querido, é crer. O que está faltando para a gente é se lançar mais. O que está faltando para a gente é uma entrega maior, uma entrega absoluta. Vai ter uma hora, queridos, que tudo vai silenciar na nossa vida. Amanhã, ou depois, amanhã à noite, vai estar chegando aqui o corpo do irmão Lúcio da igreja. Morreu, foi para o hospital, ficou na UTI, e de lá não saiu mais. E a vida, ela é exatamente assim. Haverá um momento que tudo vai silenciar, que tudo vai terminar. Você só está vivo agora, porque Deus ainda tem algo com você. Porque Deus ainda tem algo com você. Todos os nossos diplomas passarão, toda a nossa posição social. O Lúcio era bem de vida, poderia até dizer um homem rico, mas tudo ficou. Como tudo em nossa vida vai ficar. O que vai valer a pena por toda a eternidade foi a operação da unção através da nossa vida. Lázaro não poderia estar morto. Lázaro não poderia estar morto. O versículo 23 diz: respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. É isso, queridos. Tem que haver uma ressurreição. Tem que haver uma ressurreição. Jesus quer que haja em nossa vida a ressurreição. E talvez essa ressurreição signifique trazer de volta aquilo que você abafou na sua vida, pensando que nunca mais teria solução. Talvez trazer essa ressurreição significa trazer de volta algo que você simplesmente escondeu por causa do seu bom nome, por causa da sua reputação.
Talvez essa ressurreição signifique encarar de frente a dor. Talvez isso implique em confessar um adultério que você cometeu. Talvez isso implique em revelar uma verdade, onde você sustentou aquela verdade como uma mentira. Talvez esse trazer de volta signifique voltar àquele pai, àquela mãe, aquele parente, aquele amigo que você feriu, ou talvez ferido por ele. E você simplesmente ignorou tudo isso. O teu irmão há de ressurgir. É essa ressurreição, queridos, que vai remover a dor que ainda nos corrói. O teu irmão há de ressurgir. Talvez isso aqui implique numa liberação de perdão. Eu não sei, mas o Espírito Santo vai falar isso ao seu coração. O versículo 32, nós já estamos finalizando, ele diz: tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, lançou-se-lhe aos pés e disse: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe, amado, não cometa esse erro de achar que é tarde demais. Não cometa esse erro de achar que o teu problema não tem mais jeito, que o teu problema não tem mais solução. Não cometa esse erro de pensar que chegou o teu fim. Não cometa esse erro. Porque o Deus que mudou o atestado de óbito de Lázaro é o Deus que ainda arrebenta sepulturas, é o Deus que ainda cancela velório, é o Deus que ainda pode trazer de volta aquilo que se perdeu. Não cometa esse erro de achar que o teu casamento não tem mais jeito, de achar que aquele filho que está nas drogas não tem mais jeito, de achar que aquele filho que está na cocaína não tem mais jeito. Não cometa esse erro de achar que as tuas quedas no pecado não tem mais jeito. Não cometa. E o que é interessante é que quando Lázaro morreu, o versículo 19 diz: e muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca do seu irmão. Sabe, amados, muitas vezes haverá vozes tentando consolar você, dizendo: olha, te contenta. Haverá vozes dizendo: olha, é isso mesmo. Haverá vozes dizendo: olha, não tem mais jeito, vida que segue. Mas eu estou aqui para dizer não, não e não. Porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus da restituição. Nós servimos um Deus que abre portas aonde não tem. Nós servimos um Deus que abre caminhos aonde não tem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: creia, querido. Só creia. Creia que Deus é poderoso. O versículo 39 diz: disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. É isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer. Que os nossos relacionamentos cheirem mal. Satanás quer, querido, que o nosso caráter cheire mal. Satanás quer, queridos, que as nossas emoções cheirem mal. Sabe por quê? Acaba cheirando mal muitas vezes porque o poder de Deus não agiu ainda, porque o poder de Deus não tocou naquelas áreas ainda. Quantos ressentimentos no nosso coração, queridos, estão cheirando mal? Quanto ódio, quanta ira no nosso coração, isso está cheirando mal. Quanta inveja, quanto ciúme no nosso coração, isso está cheirando mal diante do Senhor. Quanta disputa, quanta acusação, quanto disse-me disse. E tudo isso acaba cheirando mal dentro de nós. Sabe, Jeremias e todos aqueles que ministram aqui, nós precisamos de ministração de louvor, que promovem ressurreição. Nós precisamos desse desprendimento no louvor e na adoração. Nós precisamos de palavras, nós precisamos de rema de Deus, que nos trazem ressurreição. Para terminar, o versículo 43, diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Sabe o que isso significava, querido? Significava libertação. Lázaro, vem para fora, significava que os sonhos que estavam mortos estariam revivendo.
significava que a esperança que estava perdida estaria ressurgindo na vida daquele homem novamente. E o versículo 44 diz que saiu o que estivera morto. Como é que você imagina que Lázaro saiu daquela sepultura se ele estava todo atado? Irmãos, eu imagino que quando a voz de Jesus bradou naquela sepultura dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu imagino ele todo atado, como o irmão está aqui, e ele disse que Lázaro saiu, mas eu só consigo imaginar o Lázaro saindo assim. Tem uma hora que a religião vai querer fazer isso comigo e com você. Tem uma hora que homens vão querer fazer isso comigo e com você. Estabelecer limites, nos paralisar. Querido, nessa hora salte. Nessa hora pule. Nessa hora corra. Nessa hora reaja. Mas não aceite viver uma vida cristã paralisante. Não deixe que a religião morta, não deixe que a liturgia morta inutilize você. Só que teve algo que Jesus não fez, foi tirar dele aquelas ataduras. Lázaro, consegue levantar aí? Jesus amado, fica de pé, Lázaro. Teve uma coisa que Jesus não fez, sabe por quê? Porque tudo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai usar alguém. Por mais que esse alguém tenha falhas, tenha dificuldade, por mais que esse alguém seja uma pessoa que muitas vezes não está vivendo a plenitude de tudo aquilo que Deus quer para ela. Mas Deus, quando quer, Ele usa o galo. Deus, quando quer, Ele usa a mula. Deus, quando quer, Ele usa o peixe como usou para Jonas, usa o galo como usou para Pedro, usa a mula como usou para Balaão. E pode ser que essa pessoa que está aí ao seu lado seja o canal que Deus um dia vai usar para trazer cura e libertação para a sua vida. Então tem algo que Deus não vai fazer, que é tirar as ataduras. Porque o homem, ele precisa 100% de Deus, mas ele precisa 100% das pessoas também. Nunca diga que você não precisa de alguém. Por isso a necessidade das células. Por isso a necessidade do discipulado. Por isso a necessidade da comunhão, do relacionamento cristão. Porque muitas vezes um conselho que você vai receber é alguém, eu não sei nem por onde começa para tirar essas ataduras. O Lázaro está ressuscitado mesmo, vai logo tirando tudo. Às vezes um conselho que você recebe é uma atadura que vai saindo. Às vezes uma oração que você recebe de alguém é uma atadura que está saindo. Às vezes, queridos, uma imposição de mãos que você recebe é uma atadura que está saindo. Quantos querem ser livres aqui nessa noite? Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, Lázaro. Forte esse aplauso ao Senhor. Nós vamos voltar com aquela canção sobre o sobrenatural, sobre milagres. Como eu falei aqui orando, a família do Juliano Som experimentou isso essa semana. Eles estavam num projeto missionário no Piauí, Felipe estava lá, e a sua esposa, seus filhos, ao se deslocarem no carro, o carro capotou, caiu numa ribanceira e inexplicavelmente todos saíram ilesos. O sobrenatural entrou naquela história. Escute algo, querido. O inferno quer eliminar você. O inferno quer prender você de alguma forma. Essa é uma das últimas canções que Juliano tem ministrado. E eu quero te dizer que Deus, Ele quer mover o sobrenatural na sua vida. Nós estamos profetizando isso todos os sábados aqui. Nós estamos convidando você a viver isso juntamente conosco. Há um movimento de oração sendo gerado, Rafael. Há um movimento, há uma sede sendo dilatada no nosso coração. Não aceite uma vida cristã atada. Eu estava tão atado nesse dia 13 de novembro, que eu contei essa experiência hoje de manhã. Era um culto de terça-feira,
E antes da terça-feira, do horário do culto, eu estaria dirigindo esse culto. Eu subi no prédio anexo, procurei uma das salas das crianças, me tranquei lá, por volta de 6 horas da tarde, e comecei a orar ali. Eu comecei a orar, eu estava muito afrontado, mas a afronta não era daquele dia, era uma afronta que já vinha me corroendo, uma afronta onde eu dizia para Deus: Senhor, até quando? Até quando a gente vai viver contando a história de avivamentos do século XVIII, do século XIX? Quando nós vamos viver a nossa história? Até quando, Senhor, vamos continuar vendo crentes se arrastando na vida cristã? Crentes vazios, crentes carnais. Eu estava muito afrontado por tudo isso. Até quando, Senhor, eu vou viver um ministério onde a armadura de Saul está querendo ser colocada na minha vida? Até quando, Senhor? Eu não fui chamado para viver a armadura de Saul. E eu orava ao Senhor muito angustiado. E de lá eu vim para abrir o culto. E aquele culto, 13 de novembro, foi um culto libertador para a minha vida. Porque estava aqui um homem de Deus, esse homem de Deus, ali em cima, naquele lugar onde eu já falei, pôs as mãos sobre as nossas vidas, e nós ali fomos tão tocados. E eu ouvi coisas, e eu ouvi coisas, e eu ouvi coisas, que era a própria boca de Deus falando comigo. Quando eu peguei o microfone, eu já senti logo que havia um novo céu sobre a minha cabeça. Estava aqui naquela noite, Jonatas, havia um novo céu sobre a minha cabeça. Palavras remas foram liberadas aqui da parte de Deus. E de lá para cá, queridos, há uma alegria se renovando, dia após dia dentro de mim. Há um renovo dentro de mim, a cada dia se agigantando. E então o Senhor nos convocou e nos desafiou a entrarmos nesse ano de 2019 apresentando essa proposta para você, que há poder na oração, que há unção na oração, que Deus ele liberta no momento do clamor, que Deus ele liberta no momento da oração. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos a cada sábado orando, orando e orando, crendo na manifestação do poder de Deus. E hoje, se você deseja: pastor, eu quero viver essa vida sem ataduras, eu quero viver esse desprendimento emocional, eu quero viver esse desprendimento espiritual, eu quero caminhar livremente na minha vida cristã. Se tem uma liberdade espiritual, eu quero viver essa liberdade plenamente. Eu quero libertação na minha vida, libertação plena. A obra da cruz está consumada, mas a obra na nossa vida não está ainda. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ela não está completa ainda, e é por isso que nós precisamos de cura e precisamos de libertação. Então nós vamos ministrar essa canção. Fique de pé. Antes da canção, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que deseja ser tocado pelo poder de Deus. Eu já falei isso aqui. É interessante como Jesus ele perguntava para o cego: o que queres que eu te faça? Se o cara estava cego, era óbvio que ele precisava de visão. Mas ele perguntava: o que queres que eu te faça? Porque você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que querer. E se você quiser, você vai comer do melhor dessa terra. Se você quiser, você vai experimentar tudo que Deus tem para você. Se é desejo seu: pastor, eu preciso dessa liberdade plenamente na minha vida. Eu quero uma vida cristã sem ataduras. Você não precisa me dizer que atadura é essa. Mas se você quer viver essa liberdade, nós queremos orar especificamente por você. Saia do seu lugar e venha aqui na frente em nome de Jesus. Eu estou lhes falando de algo que eu experimentei. Eu era um pastor atado. Havia ataduras emocionais na minha vida. E eu experimentei libertação no momento de oração. Eu quero te dar o que eu recebi. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que me aconteceu pode acontecer também com você. Foi esse rema que o Senhor gerou no meu coração e gerou na nossa vida. Jaque, Darley, Júlio, eu preciso de vocês impondo as mãos sobre essas pessoas. Os demais que a gente tem convocado também, preciso de vocês impondo as mãos sobre essas pessoas. Flávio, Gisele, Robert, Renatinha, se quiserem ficar à vontade.
Você que não veio aqui na frente, não tem problema nenhum, mas você vai permanecer orando. Eles vieram aqui porque precisam de uma oração específica, mas você que está aí, esse é o momento de você orar. Esse é o momento de você orar. Esse é o momento de você orar. Não existe ano novo, queridos. Não existe ano novo se a mesma postura do ano passado ainda permanece na sua vida. Reaja. Reaja nessa noite. Você não foi chamado para viver uma vida cristã de sepultura. Você não foi chamado para viver uma vida cristã morta. Você não foi chamado para viver um ministério adormecido. Você não foi chamado para viver uma unção adormecida. Você não foi chamado. Reaja. Naquele dia em que eu me tranquei numa sala ali, eu estava reagindo, dizendo: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Senhor, eu não aceito. O meu grito estava sendo dado ali e o Senhor me pegou aqui. O Senhor pode te pegar hoje à noite aqui. Comece a orar, querido. Comece a orar nessa noite. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Roseli, Carla, orem. Eduardo, Aline, me ajudem. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, deixa Ele te abraçar nessa noite. Deixa Ele te colocar no colo nessa noite. É isso aí. Fale com Ele. Ele é teu amigo. Ele é teu amigo, amigo fiel e verdadeiro, amigo fiel e verdadeiro, amigo fiel e verdadeiro, amigo fiel e verdadeiro. Não nos deixam ficar sepultados. Amigo fiel e verdadeiro, não nos deixa ficar sepultado. Ele é o teu amigo fiel e verdadeiro. Deixa Ele te abraçar nessa noite, querido. Amigo fiel e verdadeiro, não nos deixa ficar sepultado. Ele é teu amigo.